Olá pessoal, bom dia! Seguimos 7 dias aí dessa nossa jornada falando sobre café, oração e planejamento. Hoje eu quero falar com você sobre calculando a rota. Isso mesmo, calculando a rota. Lembrando que nós estamos ao vivo e transmitindo aí por algumas plataformas aí. Encaminhe, gente, encaminhe essa live aí para pelo menos umas 10 pessoas. Isso, manda para pelo menos umas 10 pessoas esse link aí que você está tendo dessa nossa jornada, dessa nossa live de hoje. Olha, eu tenho gostado muito dos retornos, tá, pessoal? Muito legal. E batemos a meta ontem! Uau! Falei que a gente poder ter ali pelo menos umas 30, respostas de uma caixinha de perguntas que nós mandamos ali, e tivemos muito mais do que 30. Fiz questão de responder cada uma, pelo menos ainda por enquanto é possível, a gente está respondendo todas as caixinhas de perguntas ali. Então vamos ter uma live especial à noite, tá? Em uma outra plataforma, claro, que depois eu coloco o link aqui para vocês sem problema nenhum, beleza? Então, parabéns para nós, primeiro para vocês que realmente têm acreditado aí nessa nossa proposta, e eu tenho visto, as pessoas têm mandado direct message, têm mandado algumas que eu consigo encontrar pessoalmente na rua, tem dado um retorno muito legal de que essa nossa jornada pelas manhãs, todo dia, 5h30, tem auxiliado bastante. E fica comigo até o final, como você sempre fica comigo até o final, que tem uma surpresa top para você aí no final, beleza? Então vamos seguindo. Opa, Portugal presente, olha só. Mais uma vez eu falo, a gente fica parecendo retardado quando a gente responde as pessoas aqui depois, porque eu coloco esse vídeo numa outra plataforma, e não aparece aqui que tá subindo com o povo aqui, Mas Portugal presente, legal, deve ser aí a Denise ou a Aladi, meus amigos que estão lá em Braga, em Portugal. Agora o negócio aqui ficou internacional, rapaz, o negócio tá bom aqui, hein? Já estamos com dezenas de pessoas, já tô vendo aqui, já estamos com dezenas de pessoas aqui acompanhando a gente agora, 5h32 da manhã. Vamos lá, gente, falando sobre calculando a rota. Eu quero muito falar sobre isso com vocês hoje, e nesse dia especial, estamos há 7 dias, falando sobre café, oração e planejamento, e uma das coisas que é muito importante é o preço. Não confunda preço com valor, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas você tem que entender que tudo tem um preço, Tudo na vida, naquilo que você vai realizar, tem um preço, seja de tempo, seja ele financeiro, emocional ou espiritual. Eu não vou falar sobre todos esses preços hoje, até porque nós temos só 30 minutos para poder trabalhar aqui, e eu vou falando um pouquinho disso ao longo ainda dos outros dias da nossa jornada, mas eu quero principalmente falar dessa questão do financeiro hoje e do emocional. Depois o espiritual e o de tempo a gente vai diluindo aí nos outros dias. Mas você precisa entender que é preciso estar disposto a pagar o preço para chegar ao destino. E quando eu falo, por exemplo, do preço financeiro, você tem que ver aí, por exemplo, o custo, Vamos seguir com essa nossa metáfora que nós temos aí do custo de uma viagem, Você vai para um destino específico. Tudo tem um preço, e você tem que ver lá, gasolina, você vai ter que dormir durante a viagem em algum hotel, qual o preço do hotel, Você vai ter que comer, qual o preço da alimentação, um almoço, um café da manhã, um jantar, um lanche que você for fazer aí, isso tudo tem um preço, tudo tem um custo. E sabe que um dos grandes problemas que as pessoas têm na questão do planejamento não é nem fazer uma preparação, Eu já disse isso para vocês, as pessoas podem se preparar, Pensar, vou por aqui, vou por essa rota, tal, e ela faz até uma boa preparação, calcula uma rota, faz uma rota, aliás, calcula não, faz uma rota muito legal, ela estabelece passos, ela estabelece caminhos e
show de bola, coisa linda. Mas ela equivoca-se, porque muitas vezes ela esquece do custo, né? Ela vai ter que passar por um lugar que às vezes ela, em vez de usar um tanque de gasolina, ela vai ter que usar 3, e ela não se prepara para isso, né? Ela vai ter que passar por um lugar que ela não vai conseguir rodar a estrada direto, ela vai ter que dormir em algum lugar para descansar, para depois seguir o seu caminho, e ela não calcula o preço de uma hospedagem. Ela esquece de calcular a alimentação, ou calcula errado, fala assim, não, eu vou só almoçar. De repente ela tem que almoçar 3 vezes, tem que tomar aí 2 cafés da manhã e não coloca isso. E aí, como é que faz? Né? Então, é importante a gente entender sobre isso, de que tudo tem um preço. E deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre preço e valor. A gente vai abordar isso em outros momentos, mas eu preciso já começar falando com vocês sobre isso. O que é preço? Preço, geralmente, você não dá. Por exemplo, você vai comer um café da manhã, né? E você chega lá, tem lá ovos, tem lá bacon não é bacon, é norte-americano. Tem lá uma uva, tem, enfim, um café da manhã, suco de laranja e tal. E aí aquele café da manhã deu, sei lá, R$ 25. E por quê? Porque você foi lá em um lugar, esse lugar tarifou cada um dos itens, e aí você foi lá escolher os itens que você quis e colocou. Isso é preço, tá? Pode ser alto, baixo, né? Isso aí independe. Agora, existe o valor. Valor é você que dá. Beleza? Eu sempre falo com a minha esposa o seguinte: Rodrigo, às vezes ela fala, agora já tá mudando, né? Ela já tá mudando, ela já tá ficando já com uma linguagem melhor. Mas antigamente ela fala, Rodrigo, porque isso é caro? Eu falo assim, caro comparado a quê? Guarde essa aí. Caro comparado a quê? Porque tem coisas que não são caras, gente. Sabe? Quando você dá valor a elas e você tem um benefício para elas, isso não é caro. Quer ver uma coisa? Você quer... Sei lá, tô falando muito de comida, né? Vou seguir aqui com a comida, né? Você quer comer um pintado na brasa. É a comida preferida aqui da minha esposa. E aí já tem, sei lá, meses que você não come o pintado na brasa. E aí você vai lá e paga. Vou dar aqui o valor. Ele custa em torno aí de uns 70, 100 reais, né? Um negócio desse aí. E você tava com muita vontade porque já tinha meses que você não comia. É a sua comida preferida. Rapaz, isso tem um preço. O valor dele é inestimável. Porque você comeu algo que te dá prazer, sabe? Você libera aí os hormônios da felicidade, as suas sinapses ficam alegres porque você está se dando um prazer. Então aquilo não tem preço, não tem preço, porque o que ele te proporciona é muito maior do que o custo, do que o valor dele. Beleza? Vamos mudar de comida, né? A gente tá de manhã cedo aqui falando de comida. Muita gente não tomou café ainda. Vamos falar de outra coisa. Uma viagem, né? Você escolheu ir para um lugar que você nunca foi. Japão, né? Por exemplo. Eu vou ainda no Japão. É um lugar que eu quero ir. E aí você fala, não, mas é caro. É mais de 25 mil reais uma viagem para o Japão. Mas quando você vai lá, você vivencia uma nova experiência. Conhece uma nova cultura, conhece novas pessoas, você começa a ter uma percepção da realidade que você não tinha, porque você vivia no Brasil, você não tinha uma percepção da realidade que agora você tem estando lá no Japão. Então, isso tem um custo, isso tem um preço, o valor é inestimável de você viver uma experiência única, sabe, fantástica. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Israel, era um valor alto, né? O dólar estava muito alto, não tão alto quanto agora, né? Mas ele estava muito alto, né? Uma diferença boa. E eu podia fazer muita coisa com o dinheiro que eu fui para Israel pela primeira vez, muita coisa, porque foi um montante bom, sabe?
Mas depois eu pensei, gente, é algo que eu quero fazer, eu anseio isso há anos. Já falei sobre essa experiência aqui, né? Depois você vai naquela outra plataforma, né? Que eu já falei com vocês, né? Que começa com You e depois termina com Tube, porque as nossas lives não ficam aqui, ficam nessa outra, né? E aí você vai lá, depois você procura, eu já falei sobre um pouco sobre isso, a minha experiência em Israel, mas eu me lembro quando eu fui lá e era um valor muito alto na época, bem na verdade até hoje, né? Continua sendo um valor alto, mas o que eu vivi lá, a experiência que eu tive lá, o que eu ouvi de guias, o que eu fui em lugares. Uma das experiências que me chamou muita atenção quando eu fui a primeira vez para Israel é que a gente foi em uma área de território palestino, que não era de domínio israelense. Ai meu Deus, era perto ali de Jericó. Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas era próximo ali de Jericó. E a gente foi numa loja de conveniências, com ar-condicionado, tudo. Você podia comprar um monte de coisa. Tâmara, pá, e um monte de coisas lá. Cara, eu encontrei um cara de Volta Redonda trabalhando lá. Falei, caramba, você de volta. Aí pegou lá, que ele anda sempre com um documento lá, aqui ó, não, sou do Brasil, Volta Redonda. Eu falei, caramba, cara, olha, eu viajei milhares de quilômetros e encontrei alguém que é da minha cidade, em um outro país, no Oriente Médio. Sabe, essa experiência foi fantástica. E pro cara também, porque já tinha muito tempo que ele não encontrava, né, pessoas da nossa cidade, que é Volta Redonda, que é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Então, para ele foi uma experiência, para mim também, que coisa fantástica de você perceber, né? O conhecimento, se for falar, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, de algumas experiências que eu tive, de conhecimentos que eu adquiri quando eu fui no Oriente Médio. Que fantástico! Então, quando eu comparo o que eu recebi, o que eu vivi, as experiências, as informações, comparado com preço, com custo, não é nada. O valor foi muito maior do que o preço que eu paguei. Então, sempre que a gente falar sobre essa questão de preço, né, e aí eu vou voltar para a questão financeira, sempre se pergunte o seguinte, comparado a quê? Eu tenho um amigo em São Paulo, e esse amigo realmente, a gente se ajuda mutualmente, né? A gente vai conversando, eu dou conselhos a ele dá conselhos para mim. E eu me lembro que eu fiz um evento em São Paulo, né? Esqueci o nome da cidade lá em São Paulo, mas foi um retiro, né? Um encontro de 3 dias que a gente faz. Esqueci o nome da cidade, gente. Jaguariúna. E aí, nesse lugar, se eu não me engano, foi o primeiro lugar que a gente fez. Primeiro ano que a gente fez esse evento nesse lugar. E esse meu amigo de São Paulo falou uma coisa que é muito interessante. Ele teve uma experiência com a esposa dele. A esposa dele tinha sempre uma mentalidade de não entrar em lugares por achar caro. Ele falou assim, vamos ali em tal lugar. Falei, não, é muito caro. Não, vamos ver aquela loja. Não, é muito caro. Vamos então. Não, é muito caro. Aí teve um dia que Deus deu um clique nele. Ele falou assim, você tem que falar para sua esposa que nem tudo é caro. Nem tudo é caro. E deixa ela viver uma experiência. O que ele fez? Ele pegou o cartão de crédito dele e tinha uma loja que a esposa dele gostava muito, que vendia roupas e tal. E na cabeça dela era tudo caro. Aí ele proporcionou para a esposa dele uma experiência. Ele falou assim, pega o cartão aqui, escolhe o que você quer. O que você quer. Não pensa em preço. Não pensa no quanto custa. Vai lá e escolhe. Tá aqui o cartão. E falou, vai. E ele ficou do lado de fora. Diz ele que ficou lá. Ai Deus, que ela não escolheu um negócio muito caro. Mas não falou com ela, claro, né? Mas pensou, né? E aí foi, a mulher ficou lá, sei lá, ele disse que em torno de uns 20 minutos, ou seja, não é um tempo tão grande assim, se você for parar para pensar de mulher em loja. Ficou uns 20 minutos lá e voltou com uma sacola. E falou assim, e aí, o que você comprou? Comprei isso aqui, esse encharpe. Ele olhou o encharpe, que ela estava com a notinha, né, do que ela tinha comprado. O encharpe custou R$60. R$60. Uma encharpe de seda, bonita, bem trabalhada. Ele falou assim, mas foi isso aqui que você viu? Eu falei assim, olha que engraçado. Quando eu entrei na loja, eu sempre fui uma loja que eu quis entrar, a esposa dele falando com ele. Mas quando eu olhei, as roupas não me agradavam tanto assim.
eu via algumas coisas, alguns acessórios que me chamavam a atenção. Eu achava os acessórios caros. Mas não tinha tanta roupa, tanta coisa assim. O que eu mais gostei foi isso. Cara, quando ele falou aquilo, mas me deu assim um... Tá! Eu já fiz com a minha esposa também. Já fiz com a minha esposa, né? Já dei ali e tal, vai lá, faz, compra o que você quiser. E isso é muito libertador, sabe? Porque às vezes aquilo que é caro pra você nem é tão caro assim, você nem quer. Sabe, você nem quer. Por isso que é bom, eu sempre faço isso com a minha esposa, né? A gente viaja, ou até mesmo na nossa cidade, a gente vai nos lugares que todo mundo fala que é caro. Que isso, Rodrigo? Não, tal restaurante lá é chique, vamos lá. A gente vai lá, pega o menu, e às vezes tem coisa que a gente nem quer comer. A gente viveu a experiência. Eu me lembro que agora, na minha cidade, abriu, no centro comercial da nossa cidade, fecharam alguns lugares e abriu uma churrascaria, né? E aí, quando abriu, como era no centro comercial da cidade, falei, não, que lugar caro, que sei lá o quê, não, isso é um absurdo, que lugar caro, que... Cheguei lá, fui com as minhas filhas e minha esposa. Vamos ver mesmo esse lugar aí. Vamos ver se é caro. Ué, não paga nada pra entrar. Vamos lá, vamos ver como é que é o lugar. Pegamos, fui eu, minhas filhas, né, e a minha esposa, sentamos no lugar. Gente, eu, minhas filhas e minha esposa pagamos, nós três, e comemos bem, pedimos carne lá, tal, pagamos um valor que em alguns lugares que eu vou, em Volta Redonda, eu pago sozinho. Quando eu vou comer, não vou ficar aqui fazendo propaganda, claro, de lugares, mas tem um lugar em Volta Redonda, né, que serve carne também, que eu sozinho, né, peço lá uma carne chique, lá um Angus Beef, e eu sozinho, eu pago um valor que eu paguei com minha esposa e minhas filhas nesse lugar. Então não é caro. Mas todo mundo fala, não vou lá não, porque é caro. Não vou. Entra, vivencia, experimenta. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para a região Nordeste também. Eu falei, não, que é muito caro, que é um valor absurdo. Quando eu fui fazer o pacote, não era absurdo. Mas eu tive que entrar na agência, ver o preço, e fiz um pacote que coube no orçamento. Então, entenda isso. Tudo tem um custo, mas existe essa diferença entre preço e valor. Sabe, tem coisa, gente, que o valor é muito maior do que o preço. Então, vale a pena. Vale a pena. Sabe, de você, se você pode, faça. Sabe, eu me lembro de um amigo meu, que ele foi fazer um curso desses de coach, né? E era caro. Era tipo assim, um sábado o dia inteiro, ele ia pagar R$5.000 para ficar de 9 às 17. Eu achava que um preço absurdo, né? Mas ele foi, com aquela experiência que ele teve lá, ele abriu a empresa dele. Ele era funcionário público, e com aquela experiência que ele teve, depois ele abriu a empresa dele, e está com a empresa dele até hoje. Ou seja, o valor que ele pagou, perdão, o preço que ele pagou lá, foi ínfimo comparado ao valor que gerou para ele. Entende isso? Gente, ó, tô vendo aí a galera entrando, né? Compartilha mais aí, compartilha, manda aí para pelo menos mais umas 10 pessoas. Tô vendo muita gente nova entrando, né? Que vai aparecendo os rostinhos subindo aqui, muito legal, né? Compartilha com mais gente aí, ó, compartilha, ó. Like, deixa seu likezinho aí, tá subindo alguns corações de vez em quando, mas o povo esquece de subir os corações. Vai subir no coração aí, que ajuda muito a gente aí. Então, não confunda preço com valor, tá, pessoal? Não confunda preço com valor. Se permita. Eu preciso falar isso com você. Se permita. Por isso que é importante você calcular a rota. Calcular a rota nem sempre é para você falar o seguinte, tô calculando aqui e eu não vou poder fazer. Não, é para você ter dimensão, porque às vezes aquilo que é impossível para você, você consegue fazer possível com um bom planejamento, né? E a gente já falou sobre planejamento aqui. Por isso que é importante você colocar, né? Tem coisas que às vezes você vai ter que sacrificar um pouco mais. Eu, por exemplo, né? Eu vou falar isso em algumas outras lives que a gente vai estar tendo, né? Eu tenho uma casa própria, mas hoje eu vivo numa casa de aluguel. Por quê? Porque a minha casa própria era para mim
a minha esposa e no máximo minhas 2 filhas. E com as 2 já vivia apertado, porque quando eu comprei, eu pensei em ter um filho só, né, que era a Agnes. Mas depois eu tive mais 2 outros filhos. Então hoje eu tô com 3 filhos. E a minha casa própria já não dava para os 3. Então o que eu tive que fazer? Alugar uma outra casa. Aluguei a minha casa lá, com o valor que eu alugo lá, eu complemento com a casa que eu alugo. Aí é um valor alto. De 4 dígitos, que eu pago todo mês e pago fielmente. Mas o valor que isso me dá é fantástico. De viver numa casa que tem espaço para as crianças brincarem, andar de bicicleta, né? Um lugar que fica perto do meu trabalho. Eu para sair do meu trabalho, da minha casa onde eu estou hoje, para o meu trabalho, é 5 minutos andando. Então isso me dá um valor fantástico. O preço que eu pago aqui, que é alto, acaba sendo pequeno comparado ao valor que isso me agrega. Entende? Isso você tem que ter também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, porque hoje só quero dar esse panorama com você. Gente, a nossa jornada hoje completa 7 dias. Vamos ficar até o dia 22, hein? Até o dia 22. Mas até aqui já temos 7 dias, né? E nós já falamos, né? O que nós falamos nessa nossa jornada até aqui? Saiba onde está e quem você é. Foi muito legal, nosso primeiro dia. Onde você quer chegar, né? Foi o nosso segundo dia. Preparação, um dado legal. Essa nossa terceira live, preparação, foi a live que foi mais assistida, que teve mais pessoas, né? E tem sido a que a pessoa tem mais reproduzido no outro streaming aí também. Se bem que hoje já está entrando mais gente. Eu estou vendo aqui que já bateu um recorde hoje já. Hoje já entrou mais gente aqui. Mas até então era essa live sobre preparação. Depois falamos sobre caminhos. Depois falamos sobre cachorros no caminho. Essa galera começou a comentar, mas infelizmente aqui, por causa do tempo, eu não respondo tanto comentário, mas teve muita gente comentando sobre isso. Depois falamos sobre, hoje, né? Estamos falando sobre, aliás, ontem falamos sobre pedras no caminho e hoje estamos falando sobre calculando a rota. E amanhã vamos falar sobre medo da rota. Cara, isso vai ser libertador para muita gente. Tem muitas pessoas que têm medo, tem muitas pessoas que têm inseguranças, sabe? A gente vai falar sobre isso amanhã e vai ser top. Deixa mais uma vez eu dar para vocês um exemplo. Como eu disse, eu não vou dar sempre textos bíblicos, mas princípios inspirados na Bíblia eu vou dar sempre para vocês. Quando a gente fala dessa questão de calculando a rota e de que existe um preço a pagar, mas existe uma diferença entre preço e valor, eu gosto de falar sobre 2 histórias. A primeira é de Abraão, que tinha o nome de Abrão, né? Ele era pai exaltado e depois se tornou pai de uma multidão, que o nome dele foi trocado. Abrão recebeu uma promessa com mais de 70 anos, 74, 75 anos. E Abraão recebeu a promessa com 99 anos. Então um senhor idoso, ele foi de fato vivenciar a sua promessa mais de 2 décadas depois. Uma outra história que eu gosto muito é de Davi. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei em Israel adolescente. Alguns teólogos falam que ele tinha 16 para 17 anos. Mas ele foi de fato se sentar no trono de Israel com 40 anos. Então, a gente tem que entender, nesse caso aqui, que o tempo também é um preço a se pagar. E também a questão emocional, que como eu disse, eu vou diluir isso em alguns outros momentos, porque existe um preço emocional que a gente paga também. Sabe? Um preço de você, às vezes, como você tá aqui, ó. Eu sei que tem algumas pessoas que entram em contato comigo e falam: Rodrigo, poxa, acordar para mim 5h30 da manhã tá sendo um sacrifício, mas eu tô fazendo. Isso é você tendo um preço mental também. Sabe? De você falar: não, eu não quero acordar, mas eu vou. E você está treinando aí o seu cérebro. Isso é muito legal, né? A neurociência fala que isso é muito legal, porque você está treinando aí o seu cérebro. E você, daqui a pouco, você vai ver, você começa a acordar antes do seu despertador tocar. Mas é um preço emocional que você está pagando, é um tempo. Você poderia estar dormindo. Tem gente que às vezes vai para o trabalho. Muitas pessoas falam comigo:
Falou assim, Rodrigo, eu tô acompanhando lá, porque antes de eu ir pro trabalho, eu tô te ouvindo. Olha que legal, fantástico isso, né? Então, tudo tem isso. Então, tem um tempo, um preço de tempo, um preço de financeiro que muitas vezes você arca. E claro, isso é importante a gente entender, de que a gente tem que comparar se vale ou não vale a pena. São coisas que a gente vai falar ainda aqui. Vamos lá. Ainda tem a surpresa, hein? Vou falar, mas eu quero fazer mais uma indicação aqui para vocês. Eu gosto muito de ficção, sabe? Livros, mas em especial da nona arte, que é os quadrinhos. A sétima arte é o cinema, né? E a nona arte é os quadrinhos. E eu gosto muito. E tem uma revista que, bem na verdade, ela era do selo Vertigo, da DC Comics, que nem existe mais esse selo. Eles agora têm um outro selo chamado Black Label, mas a proposta é exatamente a mesma. É uma revista chamada UE3, que fica mais ou menos, você vai ver aqui a logo, como se fosse Web 3, Instinto de Sobrevivência. Ela foi escrita por Grant Morrison, que para mim é um dos grandes nomes assim dos quadrinhos. Já tem algumas revistas que ele fez que viraram filmes, e desenhada por Frank Kittelli. Essa história, deixa eu falar um pouquinho. Aliás, vou mostrar aqui para vocês aí, ó, a revista. Olha que top, que capa maneira. E essa revista, ela é fantástica, cara. Ela é fantástica. Ela é difícil de adquirir, já falo para vocês. Ela é difícil de adquirir, mas ela foi eleita a minissérie do ano pela Wizard e foi a série vencedora do prêmio Eisner de melhor artista, que é um prêmio que os quadrinhos dão, como se fosse o Oscar dos quadrinhos. Essa história basicamente fala de 3 animais que foram animais domésticos, né? Pets, um cachorro, um gato e um coelho, mas que o governo norte-americano fez deles um programa para se tornarem assassinos. Só que eles se rebelam contra esse programa que os torna assassinos. Eles usam um maquinário, tem toda uma questão de ficção científica ali. E a história é muito legal porque fala de companheirismo e fala exatamente depois no final se eles estavam dispostos a pagar um preço de serem autônomos. Porque antes eles tinham uma voz na cabeça que mandava eles fazerem alguma coisa. E era muito legal, era muito cômodo. Tem uma fala aqui do cachorro e do gato sobre isso que é muito legal. E depois, não, a gente tem que viver a nossa vida, a gente não quer mais fazer, a gente não quer mais matar ninguém, então é melhor a gente viver a nossa vida. Cara, essa história é fantástica, é ficção, mas traz algumas lições muito legais. Olha a contracapa, que lindo que é, que top. Vale muito, se você puder, né, você tem que ir em sebos, algumas coisas assim, vale a pena você adquirir essa revista pela reflexão. Eu gosto muito de ficção científica, porque faz a gente refletir, né, naquilo que não existe, coisas que existem. Vamos lá, nossa surpresa, e eu vou orar por vocês ainda hoje. Nossa surpresa, gente! Eu quero dar para vocês, algumas pessoas aqui já estão, mas outras não. Eu creio que a maioria não. A gente tem uma comunidade exclusiva. O que é uma comunidade exclusiva? Assim como você tem gostado desse conteúdo que nós temos dado aqui todo dia às 5h30 da manhã, eu tenho outros conteúdos de outras áreas, tanto nessa questão de planejamento, tanto na questão espiritual e algumas outras coisas. Então eu tenho um grupo exclusivo que eu vou passando, dando dicas, né, falando. Semanalmente a gente passa ali, às vezes, um áudio para as pessoas, dá algumas dicas, coloca alguns conteúdos, indica livros, eu dou de presente nessas comunidades algumas coisas como livros, e-books, né, vídeos, enfim, a gente vai dando alguns presentes. Eu quero dar de presente para vocês essa comunidade exclusiva da nossa jornada. Tem 2 formas que nós trabalhamos. Uma é o WhatsApp, que vale a pena, e outra é o Telegram, né? Então, você pode estar participando. Eu vou colocar o link do Telegram depois que a gente terminar aqui nos stories. Mas só fica 24 horas. Então, você vai ter que se agilizar. Assim que eu terminar aqui, vou colocar o link, né? Você entra lá na comunidade e lá eu faço enquetes, tem uma série de coisas bacanas. E você que não usa, né, e quer no Telegram, quer usar o WhatsApp, no WhatsApp é uma lista de transmissão,
tá? Então não é grupo que eu faço, é uma lista de transmissão, só eu que mando para você e você pode me responder. Então se você quiser entrar, anote aí um número, eu vou colocar ele aqui e fixar, tá? O DDD é 24 99831 3988. Aí, ó. Deixa eu deixar ele fixado aqui para vocês. Tá aqui, ó, fixado. Fixado agora aqui que eu tô no Instagram, né? Na outra plataforma não vai ficar. Vai estar aqui fixado, DDD 24 99831 3988. Anote esse número, só que tem uma palavra-chave que você vai ter que mandar. Jornada. Tá ok? A palavra-chave é jornada. Nesse número aí, 99831 3988. A palavra-chave é jornada, ok? Aí você mandando essa palavra para esse número aí, eu vou colocar você nessa nossa comunidade exclusiva. E a gente vai mandando e tem oportunidades, inclusive dia 10, eu vou falar de uma oportunidade muito legal para vocês. E, claro, né, como a gente combinou, ultrapassamos aí mais de 30 respostas aí naquela caixa de perguntas que eu fiz aqui, e nós vamos fazer uma live, inclusive nessas comunidades, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, eu vou colocar ali o link. É lógico que eu vou colocar aqui também nos nossos stories, mas lá fica o link permanente, tudo mais. Inclusive, eu já vou estar dando hoje um presente muito legal para essas comunidades. Nós já estamos no 7º dia da nossa jornada e eu vou colocar para vocês o link de toda a nossa jornada até aqui, e vai ser um link permanente para os outros dias da nossa jornada, tá bom? Se você quiser ver, rever, quantas vezes você quiser, naquilo que está na outra plataforma lá que eu falei com vocês, tá bom? Então já fica aí, salva aí depois esse número, mande essa palavra jornada no WhatsApp, que eu coloco você na nossa lista de transmissão e você vai estar recebendo tudo isso. Amanhã vamos falar sobre medo da rota. Você tem medo, você tem inseguranças, você muitas vezes não assume novos desafios por causa disso, né? Você às vezes tem medo de falar em público, tem vergonha, sabe? Às vezes não quer assumir novos desafios. Amanhã eu vou falar sobre isso. E ó, vai ser pauleira, vai ser top! Vou bater, mas vou soprar também. Vou bater, mas vou soprar e vai ser legal. Eu acredito que por causa de medo, você não vai mais perder oportunidades. Não vai, não vai! E você vai colocar coisas ousadas no seu planejamento de 2022. Pode ter certeza. Então, mais uma vez, reforçando com vocês esse número, DDD 24 99831 3988. Mande a palavra jornada, jornada, para esse número e eu vou colocar você nessa nossa lista exclusiva no WhatsApp, né? E aí vai ser top demais. Gente, até amanhã e seguimos com essa nossa jornada falando sobre café, oração e planejamento. Até amanhã!